Boa noite, que alegria a gente estarmos juntos novamente. Boa noite para o César, Jarbeli, Maria Cândida, o Bisão que está passeando, que Deus esteja iluminando a viagem dele e que a gente possa ter um momento junto à palavra de Deus. O que eu gostaria nesse momento de meditar com cada um. Quando a gente chega diante da palavra de Deus, a Bíblia, será que a gente para pensar o que é realmente essa palavra? O que é essa Bíblia? Esse tesouro que Deus deixou para a gente? Como é que a gente se aproxima dessa Bíblia? O respeito diante dessa palavra, o carinho e a atenção que nós precisamos ter diante dela. Não é um livro, não são só letras, são palavras. Palavra é coisa que a gente vai ouvir. E quando a gente ouve alguma coisa, a gente se posiciona diante do que ouve. A gente vai opinar, vai comentar, vai, enfim, ver o que essa palavra está querendo falar para a gente. Então, a partir de agora, vamos ver na Bíblia um momento sagrado, um momento sublime da presença de Deus. Então, quando a gente se aproximar, por isso que a gente fala, vamos procurar um lugar silencioso para que a gente possa ler essa palavra, seguindo a orientação que vem para nós da própria igreja. Ler para ouvir o que Deus fala. Depois a gente vai meditar o que essa palavra falou para mim e o que ela tem que fazer em mim, o que ela vai ter que me fazer mudar para crescer dentro desse projeto de Deus. Depois chega a hora de eu conversar com Deus. Porque quando Deus fala com a gente, quando alguém fala, Ele quer nos ouvir depois. Então a oração é Deus nos ouvindo. O que nós aprendemos, o que nós precisamos dar graças, ser gratos do que ouvimos, o que nós precisamos pedir que aquilo possa realmente fazer morada, enfim, conversar com Deus, Ele está nos ouvindo. E depois vem o que isso vai fazer da nossa vida, que é o compromisso. Então vamos sempre seguir esta linha. E hoje nós vamos fazer um momento tão conhecido, mas às vezes a gente está repetindo de uma forma tão automática, uma forma que a gente aprendeu desde que a gente nasce, o pai, a mãe, a família, a igreja, o catequista vai nos ensinando e a gente repete aquilo tão automático, sem entender exatamente o sentido dela. Então, antes da gente começar, antes da gente dizer que o Pai nos abençoe, que o Filho esteja com a gente, que o Espírito Santo nos ilumine, vamos ouvir a Jarbeli fazendo a oração para a gente começar o nosso momento de hoje. Boa noite, irmãos
irmãs em Cristo, paz e bem a cada um. Boa noite, Regininha, boa noite, César, boa noite, Maria Cândida. Que noite abençoada. Nós temos de presente esse momento que nos enche de esperança, nos enche de ânimo para prosseguirmos na caminhada. Hoje, a nossa oração será aquela que saiu da boca, do coração de Jesus. Aquela oração universal que nos torna irmãos. Como a Regininha colocou, uma oração que muitas vezes nós apenas repetimos palavras, mas não meditamos no significado daquelas palavras. Então, rezemos juntos para iniciarmos o momento bíblico de hoje, a oração que saiu do coração e da boca de Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um momento bíblico abençoado a cada um de nós. Nós vamos meditar novamente o Pai Nosso, só que hoje de uma forma um pouco diferente. Nós vamos pegar no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, que são os dois evangelhos que trazem o Pai Nosso. Por que nós vamos refletir os dois? Veja, Mateus, ele é mais minucioso, ele vai ser mais longo, e Lucas pequenininho. Então, para encurtar, nós vamos direto. A Maria Cândida vai ler para a gente, primeiro, a primeira parte. Vamos perceber que o Pai Nosso é como os 10 mandamentos. Primeiro, fala com Deus. Depois, o relacionamento nosso com Deus. Depois, o nosso relacionamento com o outro, com o próximo. Então, nós vamos começar e perceber o contexto. Por que essa diferença de forma de escrever? Então, a Maria Cândida vai ler primeiro em Mateus, depois em Lucas. Só o primeiro pedacinho, Mateus 6, versículos 9 e 10. 2 versículos. E depois Lucas também, capítulo 11, 2 versículos, 1 e 2. Vamos ouvir os 2 versículos que abrem esse Pai Nosso. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos.
Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Veja o contexto do texto. O Evangelho de Mateus, de São Mateus, vai se preocupar em dizer que os apóstolos, os discípulos na época, pediram para Jesus ensinar a rezar. Lucas não fala isso. Por que Mateus vai falar? Porque os judeus eram homens de muita oração. E João Batista também orientava os seus discípulos que deveriam estar em oração, conversando com Deus. Essa é a comunidade de Mateus, comunidade de judeus. Lucas é grego. O grego é muito ligado no contexto da filosofia, de levar o outro a pensar. Por isso ele não precisa usar tanta explicação como a comunidade do evangelista Mateus. Muito bonito. E a gente faz oração do Pai Nosso sempre. Mas é uma coisa muito interessante. Antes dessa oração, eles não chamavam Deus de Pai. É Jesus quem vai colocar para nós a figura de Deus como Pai. Quem é o Pai? Aquele que acolhe, aquele que orienta e é a autoridade. Aquele que mostra o caminho que a gente deve seguir. Por isso, ele passa a ser Pai nosso, de todos nós. Como Pai, ele indica o caminho. Quando a gente responde, santificado seja o vosso nome, é a nossa atitude, o nosso testemunho de que Deus é nosso Pai e que a gente está andando no caminho dele, testemunhando aquilo que ele quer que a gente viva. Então, essa beleza de trazer a figura de Deus para a figura de Pai. Pai como autoridade. Aí ele fala, bom, se eu tenho que seguir, como é que tem que ser? Então ele fala, venha a nós o vosso reino. Por que isso? Que reino vivia o mundo na época de Jesus? Tinha o mundo dos pagãos, com muitos deuses, e tinha o mundo do judaísmo, que vivia um único Deus. Mas, como era o reino? E Jesus começa a mostrar que era um reino de igualdade, de justiça, de verdade, de fraternidade, que também não tinha na época, nem entre os judeus e nem entre os povos pagãos, e não tem hoje, quando a gente está vivendo. Que mundo nós estamos vivendo? Então, quando eu falo, venha a nós o vosso reino, para um pouco e pensa, nós estamos pedindo para vir paz, para vir harmonia, para vir verdade, fraternidade, solidariedade, justiça, para mudar esse mundo que nós estamos vivendo. É isso que nós estamos pedindo.
Então, a gente vai ver a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, sem pensar o que é que nós queremos para poder testemunhar. Então, nós temos que viver a fraternidade, a justiça, a solidariedade, para que esse reino possa realmente ser visto no mundo. É o nosso testemunho hoje. Viver aquilo que o Pai nos orientou. E seja feita a vossa vontade. Aí, então, a gente confia plenamente em Deus. Entrega na mão dele a vida. E, às vezes, a gente faz os nossos pedidos. Esses pedidos, às vezes, são atendidos, às vezes, não atendidos. O Pai sabe o que é melhor. Então, a gente se entrega na mão dele. Então, Lucas usa a mesma reflexão, só que ele não dá muito detalhe. Por quê? Porque lá na comunidade dele, no contexto em que ele vive, é diferente do contexto de Mateus. Como o nosso contexto hoje. Como é a palavra de Deus está dentro do contexto. Então, agora, nós vamos continuar. Essa primeira parte, nós vimos com Deus, conversamos, agora Deus nos faz falar com o próximo. Vamos continuar o Pai Nosso, que a Maria Cândida vai ler para nós agora. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse pedacinho foi de Mateus. Agora vamos ouvir Lucas falando a mesma coisa. O pão nosso cotidiano, dai-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. É a mesma coisa, né? As duas. Só que já vimos. O Mateus, ele entra mais minucioso um pouquinho. Olha aqui, lembra dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois vem honrar pai e mãe, não matar. Então, amar a Deus é o próximo como a si mesmo. Resumindo. Agora nós entramos no Pai Nosso na segunda parte. Na verdade, o Pai Nosso é a nossa fé. Ele é como viver a fé. Então, não é só uma oração que eu falo de cor. É como eu vou viver a minha fé. Aí ele começa falando do perdão. Primeiro do pão, que não falte o pão na mesa. Que todos tenham. Eu costumo dizer que jogar um pedaço de pão, uma colher de arroz no lixo, deve ser um pecado enorme. Porque quanta gente não tem o que comer. E a gente sabe que o nosso país é o país que mais joga fora comida. Então, cada um para pensar e que, ao tomar o meu café, o meu almoço, o meu jantar, eu também saiba que outros têm esse direito e que eu possa ajudar sempre que puder, sempre que necessário. Ele vai entrar no segundo ponto, o perdão. Para mim, eu agora, acredito que para mim, para cada um de nós, a parte mais difícil da nossa fé
é o perdão. É comum a gente ouvir, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não vou mais olhar na cara. Ele leva a vida dele, eu levo a minha. Isso não é perdão. Perdão é o que Jesus deu para nós. Nós somos pecadores. E Jesus falou, está perdoado. Lute para deixar de fazer isso. Busque cada dia melhorar. Vai buscando a santificação. Ninguém é santo, mas buscamos a santidade no dia a dia. Por isso somos santo como nosso Pai é santo. Porque nós vamos buscando isso. O perdão é para dar. Tem gente que fala assim, mas a pessoa não me pediu o perdão. Ah, não tem que pedir. A gente tem que dar o perdão. Faz bem para a gente. O perdão nos traz paz. Vamos dar o perdão. Claro que a mágoa é humana. Às vezes, algumas situações nos chateiam muito. Mas será que a gente não chateou Deus com alguma atitude nossa? Será que Ele está guardando mágoa ou está perdoando tudo? Então, perdão. É difícil, não é fácil, mas tem que crescer no nosso coração. Essa fase do perdão. Depois, olha que ele fala que a quem a gente, se a gente não perdoar o outro, nós não seremos perdoados. Olha esse amor misericordioso. E aí vem pedir para a gente não cair em tentação. Não se deixar levar. Não se deixar levar pelo mal. Que Deus nos proteja sempre. E aí a nossa oração desse momento é pedir a Deus que a gente entenda, Pai, o sentido do Pai Nosso. E não reze como papagaio, mas reze como alguém que quer aprender dia após dia o sentido de chamar o Senhor de Pai e aprender como viver, relacionando com o Senhor e com o meu próximo. E aí o nosso compromisso. Ficou tão claro o compromisso, não? É só seguir o Pai Nosso. E agora para vocês a sugestão do dia, para a semana. Nós vamos deixar essa sugestão com uma música junto. Assim, enquanto você ouve a música, se quiser, pegue um papel, anote a sugestão, faça durante a semana, um dia, essa meditação. Obrigado mais uma vez por participar com a gente. Boa noite.